de Mauá, já falamos Chega de de São novela, Bernardo. essa novela. O vereador Rubão aqui conosco. Rubão, boa noite. Ribeirão Pires também está pegando fogo, também tem articulação. Como é que está lá, Ribeirão Pires? Boa noite, Rubão. Boa noite, Samuel. Boa noite. Leandro Amaral, Carlinhos, todos os ouvintes aí da RTTV. Obrigado pelo convite mais uma vez. Legal. E como é que está lá, Ribeirão Pires, Rubão? Ribeirão Pires está pegando fogo, né? Também. Está pegando fogo. Mano, eu acho que tem uma cidade mais tranquila. Na verdade, tá aqueles bastidores políticos, né? Que a gente está tentando para 2020 e assim vai encaminhando. Já está adiantado, então, a na conversa? Verdade, as conversas já estão traçadas, já praticamente, né? Tá praticamente traçada aí, os grupos políticos lá. Só para a gente seguir então nessa linha, a gente sabe que o prefeito Kiko provavelmente vai para a reeleição, tem um grupo dele ali, a não ser que aquelas questões na justiça impeçam de algum modo, mas por enquanto ele é candidato ali à reeleição, pré-candidato à reeleição, né? Porque a gente não pode falar que é candidato ainda. Mas em relação ao seu grupo, que você também faz parte do grupo do Clóvis Volpi, né? E o Clóvis, pelo menos até a gente noticiou essa semana, tinha uma dúvida, né? Vai ser candidato em Ribeirão, vai ser candidato em Mauá? Como é que está toda a situação nesse grupo? Na verdade, a gente está muito próximo, eu e o Clóvis aí, a gente está andando toda a cidade, batendo papo com a população, e ele nos diz, ele está assediado lá em Mauá também, em Ribeirão Pires, mas eu creio que tenho certeza que ele vai ficar em Ribeirão Pires, talvez, provavelmente, ele vai dar uma força para algum candidato lá. Essa é a minha opinião. É o que você sente. É o que eu sinto no momento. Aliás, até ia perguntar isso. O Samuel Bosa, que sempre nos ajuda nessa cobertura, o Clóvis Volpi está marcado para terça-feira. Terça-feira, né? Ele vem Terça aqui. Estará conosco, mas a tua visão como alguém próximo a ele, Rubão, ele vai ser candidato a prefeito em Mauá ou em Ribeirão? É Ribeirão? Olha, Ribeirão Pires. Cravou. Ribeirão Pires, essa é a confiança que a gente tem na cidade lá, que a gente está tentando levar, a gente está andando a cidade toda, mas assim, falta 2 anos ainda, praticamente, 1 ano e meio, né, praticamente, né? Isso na política é uma eternidade. É uma eternidade, isso aí pode mudar também, né, mas aí vai do coração dele, mas eu acredito, pelo que a gente está andando, e o escritório que a gente está montando lá na cidade, provavelmente esse ano a gente inaugura, ou esse mês a gente inaugura, eu acredito que ele fique em Mauá. Ou Ribeirão. Ele fez uma... eu lembro que eu conversei com o Clóvis, ele falou que até tá tudo quase certo para ele ir para o PR, né, que ele faria o ato de filiação próximo ao aniversário dele, que é semana que vem. Né? Dia 20, né? E aí eu queria contextualizar para o pessoal de Ribeirão, o pessoal que está te acompanhando, que assim, você foi o mais votado, né? O vereador mais votado de Ribeirão Pires. E há sempre lá quando a gente faz o xadrez político... Vereador eleito, que o mais votado foi o Coit. Não, sim, vereador eleito mais votado. Mas você faz lá no xadrez político, você tem o Rubão, que tem um trabalho muito forte com a periferia da cidade. Né? Então, o Rubão, de uma certa forma, é uma peça que qualquer candidato a prefeito gosta de ter no seu tabuleiro, porque faz essa conexão. Geralmente, o candidato a prefeito, ele não tem muito essa conexão com a periferia, não fala mais com o centro e com a classe média. O Kiko, quando foi para Ribeirão, eu me lembro bem que você foi um dos primeiros a ter essa articulação, e você já tinha um conhecimento com o Kiko, e ajudou ele nessa eleição, e ajudou também ele nessa parte da periferia da cidade. Hoje você está mais próximo do Clóvis Volpi. Eu só queria que você contextualizasse isso para a gente, como isso se deu, esse afastamento e de uma certa forma, a aproximação com o Clóvis. Na verdade, o Kiko, quando ele saiu deputado federal, ele chamou nós para estar apoiando ele, e eu acreditava no Kiko. Eu trabalhei com o Kiko lá em Rio Grande da Serra, né? Trabalhei um bom tempo lá com ele, um bom gestor, não posso tá menosprezando o Kiko, ele foi um bom gestor lá em Rio Grande da Serra. Quando ele saiu deputado federal, apoiamos ele perdeu. Mas ele teve uma expressão boa de voto em Ribeirão. E ele ficou meio abatido. Essa foi a expressão dele, ficou meio abatido. Eu acho que ele não queria nem sair candidato. Aí nós fomos lá, eu e o vice, e mais o Eduardo Nogueira, que também era vereador na época, nós fomos lá e tentamos resgatar ele. Vamos para Ribeirão. Falou, vamos fazer uma pesquisa. Né? Eu não vi essa pesquisa, não mostraram essa pesquisa para mim, mas falaram que ele saiu bem lá, né? Saiu bem. Aí ele começou a conversar com o vice, eu e o Eduardo. E aí resgatamos ele para Ribeirão.
Aí começou a conversa, entendeu? Aí começou todo o procedimento, vou mandar. E o Kiko não conhecia, conhecia Ribeirão, mas Ribeirão Centro, e nós conhecia toda a periferia. Não só ele, como também o vice-prefeito também só conhece... Gabriel Roncon, ele só conhece mais o centro. E nós, como conhece a cidade toda, né, eu como vereador, o Eduardo também, que é do Centro Alto, nós abraçamos essa campanha. E foi o crescimento do Kiko, através de pesquisa, através de correria, através das pessoas lá para estar apoiando ele. E hoje ele teve êxito, uma coisa que foi até bom, né, para mim, assim, no momento. E como foi esse distanciamento? Esse distanciamento foi o seguinte, quando nós estávamos lá trabalhando junto, ele tinha um pensamento, e hoje provavelmente ele tem outro pensamento. Por que outro pensamento? As pessoas que estavam na gestão passada, ele está colocando hoje. Eu acho que esse o pensamento dele não foi quem falou para nós, entendeu? Hoje você pode ver que a gestão passada está tudo nessa administração. Uma gestão que ele sempre criticava. O pessoal do Saulo está no governo Kiko. Está no governo, praticamente no governo Kiko. E isso não é só ruim para mim, é para as pessoas que apoiaram ele também. Eu acho que quando você tem um grupo, o grupo tem que caminhar junto. Mas isso no primeiro escalão, no segundo escalão, onde que está esse pessoal? Está no segundo escalão. Que eu acho que é falta de respeito para as pessoas que apoiaram ele, né? Para tentar subir hoje. Você teve um distanciamento mais depois do primeiro para o segundo ano. Isso ficou evidente. Ficou bem evidente. Muitos vereadores tinham esse questionamento em relação às demandas. Como que é esse processo de vocês lá com o prefeito, em relação a lidar com o parlamento e com os vereadores? Então, na verdade, assim, o que acontecia dentro da Câmara? Eu, como era presidente da Câmara Municipal lá, né, de Ribeirão, nós tentávamos fazer um diálogo com o prefeito. O próprio secretário dele falava para nós que o Kiko não administrava com os vereadores. E a gente, para conversar com o prefeito, era de 10, 15 dias. Até então, prefeito, vou até dar um recado. Eu pedi uma reunião para o senhor aí, ó, e já faz mais de 12 dias que o senhor não atende. Eu sei que você não vai me atender, mas tudo bem. É bom você cobrar, né? Cobrar o ar, né, meu? Porque a população tem que saber que a população vem até o vereador para estar o elo da população ao vereador. Exatamente. E hoje ele também não está atendendo. Então foi mais ou menos isso aí. O secretário falou que ele não gostaria, ele não administrava a prefeitura de Ribeirão com os vereadores e deu o que deu. Entendeu? Até para a gente me situar isso, nesse período do Kiko, esse primeiro biênio dele, foi muito tumultuado, assim, questão com os vereadores, né? Toda hora tinha briga, toda hora tinha rusga. Eu lembro no ano passado, até em matérias, entre aspas, mais simples, que era a questão de repasse para entidades da cidade, que, entre aspas, é comum, né? Passa com muita facilidade. Até nisso teve reclamação. Por que o Kiko não conseguiu articular bem com os vereadores? Você conhecendo muito bem a casa. Por que ele não conseguiu ter essa empatia, chegar lá e ó, gente, vamos conversar aqui, vamos tentar voltar tudo o mais rápido possível? O que faltou? Faltou mais diálogo. Eu acredito que faltou mais diálogo, que assim, a cidade de Rio Grande da Serra é totalmente diferente de Ribeirão Pires. Não desmerecendo a cidade de Rio Grande da Serra e nem os vereadores de lá, que eu sou muito amigo dos vereadores. Só que ele veio com muito sede no pote, né? Eu acredito isso. Pensou que Ribeirão era Rio Grande. E na conseguir impor. Impor. E na verdade não é assim. Acho que tem que ter respeito. Nós temos que ter respeito com ele e ele conosco. Eu acho que a cidade é administrada por ambas as partes, legislativo e executivo. E isso ele não teve diálogo. Tentou colocar... Na verdade, eu acho que ele nem colocou o líder que se convocou. Falou, eu quero ser o líder da sua bancada. Entendeu? Entendi. Então começou mais ou menos por aí. Um líder fraco. Entendeu? Aí, com todo respeito, o líder. Nesse processo, você se aproxima do Volpi e tem aí o bastidor de que você seria, no caso, Clóvis Volpi viria na cabeça de chapa, ou seja, viria prefeito de Ribeirão Pires, né? Ele disse que vai decidir isso em abril, mas... E você, no caso, seria o vice do Volpi. Numa suposição aqui, porque como a política, que nem a Band News, a 15 minutos, tudo pode mudar. 20 minutos pode mudar. Muito rápido, né? Muito rápido. Como a Globo News, nunca desliga. Nunca desliga. Então, numa suposição, Clóvis Volpi não é candidato em Mauá, ou algo acontece, Rubão é candidato a prefeito? Nesse cenário? Nesse cenário, se fizer o convite, eu serei com todo então a gente pode cravar que o Rubão vai estar na chapa majoritária o ano que vem em Ribeirão Pires. Só não sabe se como prefeito ou vice. Pode cravar isso Pode aí. cravar. Pode cravar. Se ele viu a possibilidade de ele estar vindo em Mauá,
que ele está muito cogitado, né, que eu tenho que respeitar a opinião do Clóvis, né? Tem que respeitar a E você opinião. só não Ele sai é da cabeça da chapa, só não sai candidato se for o Clóvis. Se não for o Clóvis, você é o candidato. Eu cabeço como Pelo prefeito. PSD? Pelo PSD eu acredito que não. Né? Então, aí que eu queria entrar. Pelo PSD, eu acredito que não. Podemos entrar? Podemos. Nós tivemos entrevistando aqui o João Mancuso, que também saiu da gestão do... E vamos explicar quem é o João Mancuso. pra quem não lembra. João Mancuso. João Mancuso era presidente do PSB de Ribeirão, Braço secretário, homem forte na administração do Kiko. Aí ele sai em dezembro, né? E muitos cogitavam que ele voltaria para o governo numa Ele não outra voltou. pasta ou num cargo menor. Não voltou. Não voltou, se articulou. Aliás, Hoje tá ele no está gabinete do vereador Mário Covas Neto em no São Paulo. gabinete né? do Mário Covas Neto em São Paulo e está na executiva estadual e na executiva nacional do Podemos. Está com a Renata Abreu e Companhia Limitada. E ele está correndo aí também. Vamos lá, Aí a pergunta é, você vai ou não? Porque houve até uma brincadeira nos bastidores que você poderia ir para o Podemos. Então, na verdade, assim, o João não fez aquele convite diretamente, né? O João Mancuso não fez aquele convite diretamente. Mas há a possibilidade, por que não? João, Entendeu? faz o convite, João! Há possibilidade. Um susto agora. Entendeu? A possibilidade, tudo tem uma Depois, conversa, né, João, meu? Porque faz o convite. na verdade eu estou esperando os convites, né? Provavelmente eu não venho pelo PSD, porque provavelmente o PSD está na mesma chapa do prefeito atual, né? Então, se tiver uma janela aí, eu estou livre. Tirando o Podemos, alguém fez algum convite? O PPS também fez convite. PPS foi Não está mais... na base do Kiko Então, hoje? Não, o PPS O não. PPS é Porque do a Dedé Dedé. da Folha, É né? verdade. E aí vem outro ponto. Desculpa, só para te interromper. O Dedé chegou também a conversar com você sobre algum assunto do tipo, não só de migrar para o partido, mas desse grupo aumentar ali em Ribeirão? Então, foi essa que foi a conversa, né? O PPS está junto conosco para a gente estar aumentando esse bloco aí para... Até semana passada, porque aí a semana passada ele deu a entrevista que seria candidato. Seria candidato, né? Eu acho que... A política começou. muda muito, né? Mas uma coisa eu tenho certeza. O Clóvis vai ser candidato em Ribeirão. Ele me fez um convite para me ser vice dele. É a única coisa, certeza que eu tenho. É porque, até tirar uma dúvida, em relação ao Dedé, ele está ainda com problema eleitoral? Ou porque ele disse que vai ser candidato, mas Pode até ser onde eu candidato. sei, ele não poderia. Lá em Ribeirão, isso não é uma... Isso é sempre uma novela, a questão do problema eleitoral. Mas não vai acontecer que nem aconteceu com o Saulo, né? De sair de birra só pra ver se o Kiko não seria eleito e acabar em sexto. Mas eu fico imaginando, é importante esse seu comentário, Carlos, como é que o nosso internauta fica no outro lado. A Vanessa diz que pode, tem gente que diz que não pode ser candidato em Mauá em 2020. O Dedé tem gente que diz que pode e gente que diz que não pode ser candidato em Ribeirão. O Kiko tem especialista que diz que corre o risco de não ser candidato. O Auric tem a questão em São Caetano. Quem pode ser candidato ano que vem? Não, mas quem diz que pode é só... Respondido. A questão é que quem diz que pode ser candidato é sempre o candidato que diz que pode. A justiça, né? A né? justiça diz que não pode. O candidato acha um remédio jurídico verdade. e consegue. Mas tá falando Mas- igual advogado, hein? mas até- Remédio jurídico. Mas até levando em conta o que aconteceu em 2016... Aumentou não é nossa audiência. entre aspas, Você um viu, erro né? político essa situação, porque o Saulo tentou, entre aspas, a mesma movimentação. Ele tinha, lógico, todo o direito, estava tudo ok para ser candidato, mas ele tentou a mesma movimentação só para atrapalhar o Kiko. Só para fazer com que outro candidato fosse, no caso o Dedé, fosse o prefeito e não conseguiu. O Dedé tentando, entre aspas, uma movimentação parecida também não é um erro? Só para tentar ajudar, entre aspas, o Clóvis Volpi a ser prefeito em Ribeirão? Então, eu não sei como está acontecendo isso nos bastidores. Ele deu uma entrevista lá que ele seria, com todo direito, acho que a pessoa... Dedé falou que era candidato. tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar a opinião do Dedé, respeitar se ele vai sair ou não, eu não sei. Aliás, nós estávamos num grupo já que a gente legal. está parafraseando eu todos não- os programas aqui, falando de Globo News, de Band, de slogan, de entre aspas, vamos parafrasear o Milton Neves, que fim levou? Que fim levou o Saulo Benevides? Rapaz, vou falar uma coisa para você. Depois da votação dele, das contas dele, nunca mais eu a vi. Ele tá no Avante. Ele tá fazendo. Ele tá Tá no Avante? Tá no Tá no Avante. Avante. Tá Mas articulando. ele está trabalhando com o quê? Ele está Ele tá articulando o partido
no Estado. Ele é correligionário do Chiquinho do Zaire e do Sim, Alcicote. sim. Ele trabalha implantando, acho que, o Avante na Você cidade. tem falado com o Sal? Não, a última vez que eu falei foi na votação das contas. Foi na votação das Tá. contas que eu eu... reprovou. Agora- Aí eu liguei pra ele, mas ele mesmo, até Já quando sabia, ele né? veio aqui há acho que 2 anos, quase isso, ele também falou a mesma coisa, que ele não estava afim mais de ser candidato, que ele não tinha Pendurou mais a chuteira. essa pretensão, que o negócio dele era articular e tudo mais, até por tudo que aconteceu em 2016, né? Porque eu já vi derrotas, mas a dele foi um 7-1 completo, né? Ele terminou em quinto na... Sexto. Sexto? Sexto lugar, ficou atrás da Viz, ficou atrás do Kiko, do Greco. Todo mundo. Todo mundo, assim, de 9 candidatos, o atual prefeito terminar em sexto, não Agora, dá pra admitir. você estava na presidência da Câmara, Certo. biênio, a gente estava até comentando aqui no bastidor, ele falando sobre a sua experiência, porque aí presidente da Câmara tem um pouco mais de administração, né? Bem mais. Isso, de uma certa forma, mudou sua cabeça como administrador? Totalmente, totalmente. Porque a gente administrou uma Câmara Municipal com orçamento para aproximadamente 8 milhões. 8 milhões. 8 milhões, né? E nas gestões passadas, não desmerecendo nenhum presidente, cada um faz sua gestão de acordo com o que acha que tem que ser feita. Quando eu tive a oportunidade de ser o presidente, já vinha bem antes na minha mente. Dinheiro público tem que ser administrado certinho. Foi à toa que nós fizemos uma transformação. Pintamos a Câmara Municipal, nós colocamos catraca lá para os munícipes, colocamos segurança patrimonial lá, fizemos e colocamos também no final, nós colocamos dignidade de digitalização para a Câmara toda. E no final nós devolvemos. Nas gestões passadas, não desmerecendo, não devolveu. Eu peguei a Câmara com déficit de 150 mil. Isso pode? Eu te falo. Não pode. Quanto que você devolveu para o Executivo, Rubão? Ao total deu 1.344.000. Quase 1 milhão e 400 mil reais. Quase 1.400.000. Tá. Até a título de curiosidade em relação a essas obras e tudo mais que você fez ali na Câmara, de algum modo você pensou em fechar o acesso ali aos vereadores depois que ocorreu com você? Porque aquilo foi a coisa mais maluca que eu vi em Câmara na minha vida, né? Eu já vi ocupação de Câmara por manifestações em São Bernardo, em Diadema, mas nunca de violência do jeito que Cara, foi. Mas você não pensou nisso? Não, cara, isso aí não. Já vinha das gestões passadas, você entendeu? Já estava com esse planejamento. Se eu fosse presidente, eu já estava tudo traçado, o que eu ia fazer. Por isso que eu chamei o nosso secretário Regis, o doutor Fábio, que os dois é um dos caras mais competentes aí que eu conheci, né? Em geral, a Câmara toda lá, os funcionários, eles ajudaram muito a administrar. Não só foi o Rubão que administrou, entendeu? Mas, que eu falo para você, não foi por causa disso não. Já vinha na minha mente. É porque, só para explicar para todo mundo, para quem não conhece o formato do plenário da Câmara de Ribeirão Pires, tem a plateia e tem os vereadores em um semicírculo, né? Uma meia-lua ali. Em um determinado dia, um senhor que estava discutindo com o Rubão veio da plateia, ele saiu do fundo da Câmara, atravessou normalmente, sem ninguém impedir, e deu um tapa na cara do Rubão. Até por isso que eu perguntei se essa questão de segurança também veio por causa do... Não, isso aí já estava já estava já planejado. O Luiz Carlos Nunes, que é um abraço para o Luiz, que é jornalista, Um abraço. jornalista lá em Ribeirão Pires, ele perguntou aqui para mim, ele me mandou pelo WhatsApp, pediu para eu perguntar para você, como que você encara e lida com os questionamentos da imprensa? Da imprensa? Como todo? Normal, se me questionar uma coisa, se me perguntar eu tenho que responder. Se não me perguntar eu tenho que ficar calado, eu tenho que ficar quieto. Você entendeu? Antigamente eu era mais agressivo, assim, mais estúpido. Não, hoje não. Tudo natural. Aquilo que eu falei para você antes dos bastidores. Você entendeu? Vocês fazem seus papéis e nós fazemos o nosso. Você entendeu? Rubão, como é que está a matemática hoje lá do plenário? Quem é governo, quem é oposição, quem é em cima do muro? Olha, como é que está hoje lá? Olha, na verdade, fizeram uma reunião entre 12 lá. Tá difícil lá, né? Tá difícil, né? Teve até uma matéria aí do Dedé aí falando, não sei se você chegou a ver, que ali virou uma igreja. E lá é tudo amém, né, cara? Entendeu? Antigamente, o executivo não gostava de vereador. Analisa. E hoje precisa dos vereadores, né? Senão ele não governa. Isso é natural, entendeu? Hoje, assim, que eu posso estar falando, não sei mais tarde. Tá, eu, o amigão, a gente sempre está indo na tribuna, questionando.
Que é a oposição hoje, de fato, O Amigão é candidato a prefeito, não? que está indo na tribuna lá e reivindicando. Tem uns ainda que também diz que é oposição, mas também insegura ainda. Agora eu não sei por quê. Você entendeu? Eu não sei por quê. Porque é o seguinte, a gente tem que pontuar o que é bom para a cidade. Não adianta eu ficar aqui falando um monte do Kiko e não ter uma resposta para melhora, entendeu? Do prefeito. Eu acho que você tem que pontuar as coisas erradas. As coisas boas, a gente tem que pontuar também. Hoje mesmo na Câmara lá eu falei de uma pessoa, de um secretário, mas também elogiei ele, né? Falei, não, ele fez isso. Quando faz, eu falo. Quando não faz, porque na verdade a oposição é o seguinte: vamos isolar o Rubão, vamos isolar o Amigão, não vamos fazer nada para ele. Não é para mim. Eu não peço para mim. Eu peço para a população. A população, o elo da população é um vereador, ou não? E se não tiver Volpe, Então, não dá para fazer uma chapa Rubão e Amigão? Pode ser. Então, mas do jeito que o Rubão está falando, a gente está fechando o ciclo em relação à entrevista. Quando eu digo fechando o ciclo, a gente começou falando de eleição e provavelmente toda essa articulação, provavelmente não, voltada para a eleição, né? Então já está todo mundo ali, já vendo que grupo pode ter mais chance e tudo mais. Exatamente. Eles acham que o Kiko, pelo menos 12 ali acham que o Kiko tem mais chance, já estão aliados. Mas não vai muito longe não, hein? Vai por mim. Você acha que no final, No final, as outras candidaturas não vai muito longe não, viu, Samuel? Não vai muito longe não. É questão de tempo. É questão de tempo. Porque a gente está mais tempo na Câmara Municipal, a gente conhece, entendeu? Você acha que agora, daqui para frente, fragiliza? Eu acho que agora não, que é tudo novo, né? Presidente novo, né? Mas o ano que vem... Acho que não precisa o ano que vem não, até o meio do ano você vai ver muita gente coisar. Bom, hoje o tabuleiro lá, nós temos o Kiko, que vem para a reeleição, né, no caso. Muito se especula que poderia ser uma chapa, se ele não viesse candidato, o vice com a esposa do Kiko, que é a Flávia, né, no Gabriel. Falam isso, né? No bastidor lá fala isso mesmo, corre mesmo. Então nós temos lá o grupo do Kiko, nós temos o grupo do Clóvis com o Rubão, o Dedé que se colocou candidato agora, que o PT vem sempre sozinho lá, e o candidato Amigão. Hoje é isso que a gente tem lá, mais ou menos, montado, lá, tanto na Câmara quanto fora da Câmara. Em relação à questão... Só um detalhe, quem está no PT lá hoje? É o Zinha, é o Renato? Quem que é? Não, a Zé está no PCdoB. Só o Renato. A Elzinha é secretária do Kiko. Do Kiko, Mas o Renato vai ser candidato? Ele que então, hoje até eu vi ele, mas só que eu não perguntei não. Eu estava conversando com o Amigão e tal, eu nem conversei com ele. Eles dizem que vão ter um mas candidato. provavelmente eles têm, sim. Marinês não se movimenta. Não, a Marinês está no litoral, Tá né? no litoral. Marinês está no litoral. Tá longe. Igual a Miriam Belchior aqui em Santo André. Tá na Bahia. Não. Mas assim, voltando a essa questão, hoje dentro da Câmara a gente tem esse cenário. O Kiko, até mesmo quando você tinha um grupo maior lá, vocês fizeram aquelas coisas de G8, G7, ele nunca teve grandes problemas, né, para aprovar projetos. Né? Quando tinha que aprovar projeto, ele aprovou os projetos. Acho que a grande derrota foi a questão da conta do Clóvis. Né, Foi. Acho que a grande derrota dele, acredito que foi a aprovação da conta do Clóvis lá, que eles nem sabiam. Não é que não sabia, nós colocamos, entendeu? Quem vota aqui é os vereadores. O vereador votou, aí começou a gente distanciar também por causa disso, né? Porque eu fui a favor da conta do Clóvis. Então, e qual foi a quebra nessa história toda? Que a primeira vez provou, pronto, acabou, mas a coisa não teve amplo direito de defesa, o Clóvis conseguiu virar na justiça, voltou para a Câmara e a Câmara aprovou. O que aconteceu nesse meio tempo dessa virada, dessa retomada? Você tem conhecimento de algo de bastidor em relação a isso? Na verdade, assim, o advogado dele nos procurou, né? O advogado do Clóvis nos procurou. Sim. E começou por aí. Aí eu chamei o meu advogado, que é o da Câmara, e a possibilidade, por causa disso, por causa que eu acho que ele não deu esclarecimento lá na Câmara, começou mais ou menos por aí. Aí entraram em acordo e foram tocando. Que eu não, foi a parte jurídica, né? Foi a parte jurídica, eu não sei. Jurídica. Ele tinha todo o direito da parte jurídica, o Clóvis Volpe. Sim, porque a gente tem que lembrar que quando se vota contas, é uma votação extremamente política. Né? Sem dúvida. Tem nada a ver com a questão jurídica. O Tribunal de Contas, ele só faz um relatório, aponta questões técnicas ali, até faz apontamentos que, não pode fazer mais isso, não pode fazer mais aquilo, devolve dinheiro disso, devolve dinheiro daquilo, mas chega na hora da votação, que é o julgamento para valer, é extremamente político. É político.
totalmente política. O que Você aconteceu falou lá em São Caetano? política. E na próxima também, no próximo, na próxima, depois de 2020, o próximo também é o Kiko. Tem a entendeu? pergunta Não aqui tem como. da Aline, Pode fazer. Aline Pavani, ela está perguntando, boa noite a todos. Rubão, o que você espera do atual presidente da Câmara? Está bem representado? O atual presidente é o Rato Teixeira, que é sobrinho do prefeito, né? Ó, é muito cedo falar do Aston Teixeira lá, né? Mais conhecido como Rato. Ele é muito cedo a gente estar falando da presidência. Acho que tem 2 sessões ainda, né? Eu, particularmente, eu torço para ele ir bem. Eu acho que a melhor coisa é você torcer, porque ele no bem, a cidade também vai bem, a Câmara vai bem. Então, é muito difícil eu estar julgando o Rato. O Rato, assim, o apelido, né? Mas Aston Teixeira o nome dele, né? É muito... Aí, enquanto a bancada dele, foi ele que escolheu. Todo mundo está admirado, né? Que aconteceu. Essa virada política dele ser o próprio presidente. Que na minha intenção, entre aspas, era eu, e quem queria ser também era o Rogério do Açougue. Queria, até teve umas brincadeirinhas lá, né? Mas eu não posso falar. Aí o Rogério pegou e ficou meio... Eu acredito que ele ficou meio com raiva aí, deu provavelmente... Ou ele não articulou direito, né? O Rato foi mais ligeiro, com o apoio do tio, né? O tio dele, que é o prefeito. Foi mais ligeiro, chamou todo mundo. Que mais me admirou foi como que ele foi, sendo a forma que ele conseguiu. Tá, então, o presidente do PPS falou mais ou menos o que aconteceu, né, cara? Então, não sou eu que estou falando. Foi o próprio jornalista do presidente do PPS. Na verdade, assim, para o pessoal ambientar, a matéria que saiu na Folha, né, dava a informação que a articulação da Câmara foi feita um dia antes, à tarde, na casa do vice-prefeito Gabriel Roncon, e aí se colocou lá que eles festejaram e coisa e tal. Então, só para o pessoal de casa se ambientar e saber mais ou menos o que aconteceu. Perfeito. Foi mais ou menos isso aí mesmo. Perfeito. Rubão, nosso tempo aqui é implacável, mas quero mais uma vez agradecer sua gentileza. Quando tiver qualquer movimentação atualizada, por favor, espaço sempre aberto aqui, aliás, para o Rubão, para trazer mais forças políticas da cidade de Ribeirão Pires. Samuel tem feito esse trabalho toda semana, trazendo gente aqui de Ribeirão, de Rio Grande, atualizando as informações. O Rubão que é vereador pelo PSD e está aí já pré-candidato à chapa majoritária. Se tiver o Clóvis Volpe, tem uma sintonia muito afinada aí para ser o vice do Volpe. Se não tiver o Clóvis Volpe, pode ser ele o cabeça de chapa em Ribeirão Pires o ano que vem, não pelo PSD. Rubão, obrigado pela gentileza, fica à vontade para suas considerações finais. Bom, na verdade só tenho que agradecer aqui mais uma vez o Samuel pelo convite, Leandro Amaral, Carlinhos, né, a todos os ouvintes aí que participou também do nosso bate-papo, né, vamos dizer assim, da RTV. Só tenho que agradecer e conte comigo, que eu vou poder dar umas informações aqui para você. Dá uma disposição. Da nossa cidade aqui, você pode contar comigo, venha toda vez que vocês me chamarem, eu estarei aqui para responder algumas perguntas, até dos próprios ouvintes. Legal, né? legal. Entendeu? Quero agradecer mais uma vez. Aliás, falando neles, mandando um abraço, o Hércules Carvalho está mandando um abraço, falando que apoia o Rubão aqui, Tereza Marano, Thiago Krau, Silvia Costa, Nelson Mariano está reclamando lá de Mauá, do dia a dia da zeladoria. Vamos encaminhar isso. Inclusive tem matéria falando sobre a zeladoria de Mauá. Opa. Na versão impressa, principalmente em volta das escolas, o negócio está muito feio, mato alto, gente jogando imóvel na calçada. Sai amanhã no impresso. A situação é bem feia em Mauá, a gente já vem recebendo há alguns dias reclamações ali na cidade. Na Câmara já se falou muito isso. É mais uma consequência do que aconteceu da questão política. Né? A questão política atinge o povo. Tá um pavor. E Samuel Boas aqui conosco toda semana, mas também diariamente no site Bastidor Político. Pode acompanhar a notícia no dia a dia do site Bastidor Político. Digita lá www.bastidorpolitico, ou então vai no Google, põe Bastidor Político, também já entra. Certo, entra, Samuel? isso aí. Obrigado, Rubão, por ter vindo aqui esclarecer. Acho que foi interessante. Importante. Terça-feira o Clóvis vai estar aqui. Legal. Mais ou menos a gente vai ter um desenho um pouco mais, a gente vai pegando e montando o mosaico. Carlos, obrigado você que está em casa. E é a nossa produção maravilhosa. Legal. Mas, dá um dos destaques aí pro pessoal ir lá, escarafunchar no Bastidor Político. Hoje você soltou notícia pra caramba. Não, eu soltei sobre... Eu fiquei sabendo, aliás, eu brinquei com ele ali fora, mas eu fiquei sabendo da morte da integrante do Fat Family por causa do Samuel. É porque quando o integrante da sua ex-equipe foi um dos primeiros a soltar, né? É verdade. O Vitor. Vitor Oliveira foi o primeiro a soltar. O Vitor Oliveira, aliás, o Carlos Carvalho sabe
tudo que envolve personalidade, ele tá ali. Então, Ele tá ali. na verdade, Mas assim, hoje a gente teve, eu coloquei lá que a exclusiva foi a fala do deputado Bittencourt que assumiu há pouco tempo. Parece que ele vai ter agora uma audiência junto com o Paulinho Serra lá na CPTM para falar sobre a abertura da Estação Pirelli, que todo mundo pede por conta, tem o shopping, pessoas que trabalham ali naquela região, que tem uma área industrial ali, tem uma empresa de telefonia ali, então... Agora deixa eu aproveitar e fazer um desafio, O Dedé acabou de entrar na transmissão, Edinaldo de Menezes. Dedé, boa noite. Entrevistamos aqui o vereador Rubão. Para o pessoal que acompanha a audiência rotativa, assim que terminar, é só voltar. Mas um dos pontos da entrevista, a gente citou aí o xadrez político desse momento pré-eleitoral de Ribeirão. E num primeiro momento, o seu nome não estava colocado e recentemente uma entrevista. Confirma pra gente aí, Dedé. Aliás, está convidado também para vir aqui. Dedé vai ser candidato, não vai ser candidato a prefeito em Ribeirão Pires? Como é que está a situação? Se conseguir responder até a gente concluir o programa hoje, a gente fala o seu comentário no ar. Vamos lá, Samuca, te interrompi aí. Não, era isso. Então vai ter essa reunião entre o deputado lá na CPTM para ver se reabre a Estação Pirelli, porque agora tem o Poupa Tempo, tem o shopping, tem as empresas ali, ver se sai esse imbróglio, porque era uma das promessas, né? Abrir a Estação Pirelli quando o shopping ficasse pronto, né? Por conta do equipamento público do Estado, que é o Poupa Tempo, né? Perfeito. E lembrando que o Paulinho Serra foi para Brasília essa semana também com o mesmo objetivo, pedindo ajuda federal para reabrir a Estação Pirelli, mas também para finalmente tirar do papel a linha 18 bronze, que acho que é mais difícil, mas... Paulinho Serra tá andando, hein? Hoje em Diadema, foi em Brasília, consórcio anti-tá? Tem que andar, tem que correr. Segunda-feira com os prefeitos, tá andando. Tá andando. Tá rodando. Carlos Carvalho, e os seus destaques, mas antes, os vencedores aí. Exatamente, a nossa promoção que sorteia 4 pares de ingressos para você assistir a qualquer filme nos cinemas da Play Art entre as sessões de segunda e quarta-feira. E quem venceu hoje... Porque de segunda e quarta você está trabalhando. Com certeza. Exatamente. O Aparecido Paula de Souza de São Caetano e o Kleber Gabriel Lopes de Santo André. Parabéns aos dois. Para pegar os ingressos é muito fácil, tem que vir até a sede do Repórter Diário, Rua Álvares de Azevedo, 210, quarto andar, no centro de Santo André, munido de documento com foto. E se você quer participar da nossa promoção, tem 2 caminhos. O primeiro é de segunda a quinta pelo WhatsApp, o 99927-5496. 99927-5496. Manda uma mensagem pra gente pedindo para participar da promoção e depois na sequência nome completo, a cidade de onde você está falando, um e-mail de contato e um outro telefone de contato, pois assim que o sorteio, a gente entra em contato com os vencedores. Isso de segunda a quinta, e o anúncio é sempre também feito aqui no RDTV. Na sexta-feira, o nosso sorteio é pelo Instagram, Então amanhã é Instagram, hein, pessoal? Amanhã é Instagram. Até pedir para a Amanda e para a Ingrid colocarem no ar a nossa artezinha, para que a gente postou na última segunda-feira, só para a gente situar vocês direitinho como é que funciona lá no Instagram. A Amanda está colocando ali no ar para a gente, mas primeiro você segue a nossa página, Repórter Diário. Seguiu, você vai ver uma postagem, uma arte falando do sorteio de 4 pares de ingressos. Nessa arte você vai lá e comenta, marcando 3 amigos. Isso, essa arte é que foi postada na última segunda-feira. Você vai lá na caixa de comentários dessa postagem de segunda e marca 3 amigos na caixa de comentários. Quem comentar e seguir a nossa página vai participar do sorteio que vai ser realizado na sexta-feira às 18 horas. Anúncio dos vencedores aqui no RDTV, e nesse caso o contato é feito através do direct do Instagram. Então a conta do Repórter Diário entre em contato com os vencedores através do direct, e ali a gente pega os dados mais completos e tudo mais, para que você possa vir pegar os ingressos, 4 pares de ingressos para assistir a qualquer filme nos cinemas da Play Art, nas sessões entre segunda e quarta-feira. Tem mais alguma informação? Temos sim. Eu provoquei aqui, o Dedé respondeu. Eu provoquei no bom sentido, viu, Dedé? Dedé colocou: fala aí, amigos, obrigado pelo convite, vamos marcar uma data, irei com o maior prazer para falar mais de política em Ribeirão Pires. Então, já que nós estamos nessa empreitada, vamos fazer o seguinte: hoje foi o Rubão, terço Clóvis Volpe, vamos ver na outra semana, Dedé, para você vir aqui, a gente faz essa sequência, como diz, gostei da expressão do Samuel Boss, montar o mosaico, esse xadrez do cenário pré-eleitoral aí de Ribeirão Pires. Pode ver aí um dia da outra semana, daqui 15 dias, para marcar, para vir aí mesmo a mesma mesa aqui de sabatina, com o Samuel Boss, comigo e com o Carlos Carvalho. Muito bem.
Lembrando que essa entrevista com o Rubão não vai estar só disponível aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário, logo depois que encerrar a live, mas também no youtube.com/Repórter Diário de forma separada do nosso jornal. Aqui no Facebook você tem o resumo e tem a entrevista. Lá no YouTube vai ter a entrevista separada do resumo das notícias de hoje, para a gente deixar quem quiser só ver a entrevista, fica muito mais fácil lá pelo youtube.com/Repórter Diário. Também nos siga no Twitter, o @Repórter Diário, e todas as informações aqui da região no repórterdiario.com.br. Lembrando que nessa sexta sai a nossa versão impressa, com muitos destaques nós já falamos hoje, e outras matérias especiais, então amanhã, nos principais pontos da região e também pelo nosso site. Vamos ver se tá bom de palpite hoje. Corinthians ou Racing? Corinthians e Racing, empata, vai para os pênaltis, o Corinthians passa. Meu Deus, é um pitoniza. 0x0. 0x0 sempre. Palmeirense é praga, Rubão. Ontem falou que o Tadieres ia garfar o São Paulo, Mas só que o Corinthians não é o São Paulo. Aqui é Corinthians, mano. Aqui é Corinthians. Aqui é raça. E no pô. final... E no final de semana você tem dúvida quem ganhou o clássico? Não, o Corinthians A ganha do São freguesia Paulo. vai ser A mantida. freguesia vai ser mantida. São Paulo vai terminar não vencendo na Arena Corinthians. Você viu que a gente só pode falar É o de final. política, porque os comentários esportivos são bem parciais. Não, Só tem corintiano aqui. Tirar o Rubão, torce para que time, Rubão? Corinthians, pô. É isso, é Corinthians, vai ter que justificar, Corinthians. porque o patrão, quem paga o nosso salário todo mês é corintiano. Aliás, tem uma briga aqui, quando o Palmeiras ganha, é rodapé da newsletter. A Amanda Lemos quase infarta. O Corinthians ganha, é manchete da newsletter, vai na hora o Instagram, a newsletter vem rapidinho, o Palmeiras ganha, até atrasa a newsletter. Carlos Carvalho, boa noite. Boa noite, Leandro. Até o pessoal já está cobrando aqui, Rubão, só para citar esse detalhe, porque é uma coisa grave, então é bom a gente esclarecer. É que no relatório da Polícia Federal, entre aspas, surgiu a notícia que você teria participado do esquema lá em Mauá, do suposto esquema em Mauá. Verdade. Tá na lista, não tá na lista, qual é a situação? Na verdade é o seguinte, foi notificado lá, porque quando você vai falar com o prefeito, ou falar com o secretário, lá embaixo eles colocam, entendeu? Sim. E aquela lista também foi, não só eu, como também pessoas de Ribeirão, porque citaram só meu nome, né? Sim. Muita gente de Ribeirão também estava lá. Mas como a gente é vereador, o nome que vai dar mais ibope seria do Rubão. Mas o meu nome estava lá sim, não posso... Porque toda vez que você... Vamos lá, vai. Para você falar com o prefeito da nossa cidade, você tem que passar por uma secretária. Ela vai te anotar, o Carlos vai vir aqui. Ele foi lá e pegou, meu nome estava lá. E na verdade foi até uma médica, eu estou esclarecendo. Eu fui lá por causa de uma médica, a doutora Soraya, que as pessoas veem lá 6.0, mas não é 6.0, ela é GO, entendeu? Que é mulher do doutor Carlos. E por incrível que pareça, talvez não sei se é sorte ou não é sorte, o telefone do doutor Carlos estava lá, Carlos Duarte. Né? Foi eu, através dele, que ele foi o secretário de saúde do Kiko, né? Falou, Rubão, me leva até o WhatsApp. Ela falou, então eu vou marcar. Então foi nessa hora que nós marcamos que o nome dele apareceu, o meu dele também apareceu, e apareceu de mais gente de Ribeirão Pires, né? Só que o meu foi mais citado porque a gente estava em evidência como presidente. Mas assim, eu não tenho nada a ver com isso aí. Se a Polícia Federal está de portas abertas lá, acho que deveria estar em Ribeirão. Está de portas abertas aí, meu nome está aí para ser esclarecido a qualquer momento, qualquer... Mas nesse momento o alvo da Polícia Federal é o PSL e as laranjas lá de Pernambuco. Esse é o momento da Polícia Federal. Vamos lá. Legal, mas obrigado mais uma vez, Carlos Carvalho, obrigado, Samuel Boss, obrigado, Rubão, obrigado, Amanda Lemos, obrigado, Ingrid Santos, né, Ingrid? Souza. Souza Santos? Os Souza dois? Santos, Souza, Souza, eu também Souza. tenho Souza. Eu sou Souza da Maia, que Souza não fica em segundo plano. Tá certo. E obrigado principalmente a você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário. Quem não acompanhou, assim que acabar, F5 no celular, no computador, atualiza aí as informações no site do Repórter Diário, no YouTube também, e amanhã edição impressa aí nas ruas, ok? Obrigado, pessoal. Boa noite, até a próxima.